Ah, eu acho que hoje a conexão tá em ordem. Vai dar certo. Ai, que legal o pessoal entrando. Oi, Josi. Ai, que legal. Pessoal, quem for entrando, me fala se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão tá boa, por favor, tá? Pra eu saber, porque daqui eu não consigo saber. Gui, tudo bom? Oh, lindona. Daqui a pouco a Tayla entra também. Pra quem não sabe, gente, a Tayla trabalhava comigo, né? Trabalha comigo ainda. Ela começou comigo aí há um ano e meio mais ou menos. E ela é tão maravilhosa, ela começou a cuidar de algumas coisas para condomínio, né? De condomínio pra gente. E ela é tão maravilhosa, que eu incentivei super ela a fazer um curso de síndica profissional. E ela está se dando super bem na profissão, ela é incrível. E olha, indico de olho fechado. Ela é maravilhosa. Perdi a minha melhor funcionária, mas está todo mundo aí ganhando uma síndica incrível no mercado. Bom, ela entrou aqui e eu vou convidá-la a iniciar. Vamos ver se vai rolar. Conexão. Ai, tadinha. Será que vai dar certo? Ué? Tayla, Oi, tá me ouvindo? eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Você tá no Wi-Fi? Tô, mas eu tô ouvindo também normal, mas aqui não tá, tá tudo escuro. Pra mim também. Quer? Eu vou tirar você, você pede pra entrar, pode De ser? novo, pode? Vamos lá. Removi a Tayla. Vamos ver se a gente consegue pôr de novo. Ai, que legal. Tayla, vê se você consegue me solicitar a participação. Você vai ter que entrar de novo e solicitar para participar. Aê, te adicionei. Vamos ver se vai dar certo agora. Foi. Aê! Ei, agora foi. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Boa noite, bem você? Também. Eu estava contando aqui, né, resumidamente, um pouquinho, que você trabalha comigo já há um ano e meio, mais ou menos, né, tá? Aham, E que começou isso. aí nos ajudando a olhar algumas coisas de condomínios e, poxa, se deu tão bem, mas tão bem, que a gente Foi, incentivou você a fazer o curso e hoje você está arrasando aí como síndica profissional. Perdi a minha melhor foi. funcionária, maravilhosa. Todo mundo vai ficar com ciúmes agora, mas É. você vai arrasar no mercado e eu só te desejo sucesso. Já está arrasando, né, tá? Ai, obrigada, Adri. Obrigada mesmo, de coração. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença. E foi, né? Eu fui me envolvendo aos pouquinhos, participando de algumas assembleias, entendendo como que funcionava esse mercado. E deu super certo, graças a Deus. Estou amando mesmo tudo esse universo. Ai, é legal, é tão gostoso, tá? Porque a gente que tá perto de você, a gente vê a paixão que você trabalha, a paixão que você cuida dos condomínios, e é muito gostoso ver esse seu crescimento, a sua evolução como profissional. E você não precisa nem te falar o quanto eu desejo o sucesso aí, né, para sua vida, para sua carreira. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. E tem que gostar mesmo, né? A gente tem que olhar o condomínio como se fosse um cantinho da nossa casa e fazer como se fosse pra gente, porque senão não dá certo. E para isso você precisa gostar, não tem jeito. Com certeza, tem que amar muito. Não é fácil, é desgastante. Eu falo que nem se me pagasse milhões, eu não queria ser síndica de um lugar, porque eu acho que puxa enorme.
mas tem que ter vocação, realmente, tem que ter paixão pelo que faz, como qualquer coisa na vida, né? E, bom, Isso aí. gente, então aí, ó, Tayla, síndica profissional, formada em administração, profissional sensacional, eu posso falar porque é meu braço direito, esquerdo e tudo mais aí há tanto tempo, então realmente é uma síndica incrível. E ao abrir uma caixinha de perguntas aqui, anteontem, acho que foi, né? E sobre o que o pessoal Uhum, tem dúvida aí de condomínio, de leis até, né, em relação aí a esse universo. E eu separei algumas uhum, aqui para te perguntar, para você esclarecer, né? Pra gente e claro. tudo mais. Vamos lá, tá? Ó, primeira dúvida que o pessoal perguntou aqui, o que acontece, eu acho? Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma observação, antes de começar as perguntas. O que que eu Tá bom. sinto? Todo mundo, é, embora todo prédio tenha um síndico, parece que todo morador quer mandar um pouquinho no condomínio, né? E aí o pessoal Todo fica mundo se sente. quer dar opinião, quer ficar se envolvendo. Embora, gente, o síndico é a única pessoa que responde legalmente pelo condomínio. Então, por mais que Isso. você queira, né, dar sua opinião e tudo mais, é importante que a gente entenda o que pode, o que não pode. Enfim, né? Essas perguntas aqui eu acho que vão Aham. esclarecer bastante. Uma pergunta aqui que as pessoas fizeram, que provavelmente alguém deve cobrar, né? Falar assim, mas por que que o fulano não vai lá enquanto o fulano tá onde? Enfim, ó. Se os zeladores, se eles devem cobrir o horário de almoço ou de folga dos porteiros. É permitido isso, Tyler? Enquanto o porteiro tá almoçando, o zelador vai lá e fica no lugar dele? Então, é permitido desde que isso seja contemplado na contratação do zelador. Não que isso seja uma obrigação dele pela função única e exclusiva zeladoria, tá? Porque se ele fica, por exemplo, todos os dias cobrindo o horário do almoço do porteiro, isso é caracterizado como um acúmulo de função. Então, se isso não tiver contemplado no contrato, futuramente isso acarreta uma ação judicial para o condomínio. Exatamente, pode ter É uma ação péssimo trabalhista, né? isso. Exatamente. Então, assim, se for necessário, se tiver essa necessidade, é recomendável que isso seja já Previsto em descrito no contrato, né? contrato. Exatamente, que ele seja o zelador com acúmulo de função, para cobrir o horário na portaria, para receber algo na portaria quando o porteiro não estiver. Caso contrário, não, a não ser em casos emergenciais, esporadicamente, um dia ou outro que precise, aí tudo bem, não tem problema, mas não que isso seja uma obrigação e uma função dele. Maravilhoso, é isso aí. Porque o que que eu imagino, né? Deve sempre ter aquela pessoa lá que fica, olha, gente, o porteiro saiu, por que que não pode entrar o fulano para ficar no lugar dele, né? Né? Mas, gente, tem que entender que tem um contrato, todos são Exatamente. funcionários do condomínio, então se o síndico não age dessa maneira, com certeza ele tem um motivo para isso, né, tá? Ou muito, e o pessoal tem mesmo essa visão, às vezes, até por falta de conhecimento, falta de esclarecimento, de achar que o zelador faz tudo. E não é, né? Assim, ele tem todas as funções já previstas e discriminadas. Maravilhoso, é isso aí. Então, gente, qualquer dúvida do seu condomínio, fale com a sua síndica, com o seu síndico. E Bom, mas enfim, né? Aqui a gente já vai para a segunda pergunta, que já vamos pegar um gancho nessa. Fale com o seu síndico, mas o seu síndico, ele fica à disposição dos condôminos 24 horas por dia? então, é ideal que o próprio síndico, no início da contratação, seja ele profissional ou morador, já estabeleça qual horário ele vai ficar disponível para o condomínio. Isso já tem que ser previamente acordado, né? Fora desse horário, é interessante já. Está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bom. Fora desse horário, a gente fala assim, só em situações emergenciais mesmo, porque o síndico ele também tem vida, né? Ele também tem as suas coisas. E às vezes os moradores eles acham que, eu vou ligar à noite, vou ligar de final de semana, uma coisa que não precisa, que dá para esperar. Então, assim, o síndico já avisa anteriormente na contratação, na primeira assembleia que ele faz com o condomínio, já determina qual horário ele vai estar disponível, e fora esse horário ele atende sim em situações emergenciais, que a gente sabe que pode acontecer, acontece, e está dentro da profissão, né?
Se precisar ir numa emergência, vai. Mas isso não se torna uma regra, como se ele tivesse que ficar 24 horas disponível para todo mundo, né? Isso não existe. Não, perfeito. E o que que é importante, né, Tayla? Eu acho que é legal, o que que eu vejo, assim, os síndicos costumam fazer aí nos condomínios. Deixa uma pessoa responsável, né? Na ausência do síndico, você encaminha Sim, tudo pro zelador ou pro porteiro daquele turno, para que ele filtre sim, essas solicitações, né? Em último caso, exatamente. com o síndico, certo? Exatamente. Principalmente a portaria, né? É simples reportar a portaria algo que esteja ocorrendo. E a portaria dá esse suporte. E aí, na necessidade, a portaria entra em contato com o síndico. Exatamente, exatamente. Ainda mais, gente, quando se trata de uma síndica profissional. Quando existe um síndico morador, ele está no prédio ali, ele mora lá, ele está em horários extras ali, né? Porque à noite está em casa, Aham. enfim. Agora, quando é uma síndica profissional, ela não cuida de um prédio, ela cuida de vários prédios. Hoje você cuida de quantos prédios, Tayla? Hoje são 3 como síndica profissional. E eu, como foi falado no início, eu faço essa consultoria, eu presto esse serviço para alguns outros condomínios, e aí eu tô por dentro de alguns outros, uns 4, 5, mais ou menos. Então a gente vê muita coisa, né? Muitas situações. Você imagina se todos esses condomínios te ligassem a cada urgência que acontece naquele dia. Exatamente, Ah, porque, exatamente. poxa, deu um problema no elevador e você fica te ligando no seu celular. Ô, Tayla, olha, o morador X jogou lixo fora do local exato. Aham, Então, assim, gente, é realmente entender que o síndico ele vai agir, né, da maneira prevista aí, né, esperada, mas no momento aham. correto e nas situações necessárias, né? Porque tem muita coisa que não É, precisa chegar até o síndico. não, até porque, por exemplo, um problema no elevador que possa ocorrer no período noturno, que isso é comum e pode acontecer. Não é o Sim, síndico que vai lá arrumar o elevador. Ele vai entrar em contato com a empresa contratada para fazer essa manutenção. manutenção, esse atendimento. E esses contatos ficam no condomínio, ficam na portaria. A portaria tem acesso a isso, o zelador tem acesso a isso. Então, numa emergência, às vezes você perde até tempo até entrar em contato com o síndico, sendo que o contato já está lá. O zelador ou o porteiro já pode adiantar essa ligação, esse chamado e avisar o síndico sobre o que está ocorrendo. E aí sim o síndico vai tomar as decisões, né? Assim, depois disso, ele não precisa sair correndo porque não é ele que vai arrumar o elevador, né? Tem isso Exatamente, também. né? É síndico, não técnico de elevador, né? É isso aí. Gente, perfeito, perfeito, tá? Eu acho que a gente tem bom senso também, né? Eu não preciso ligar para o síndico Exatamente. toda vez que uma pulga tá fora do lugar, enfim. A gente só tem um pouquinho de É. bom senso. Acho que o condomínio rege o bom Aham. senso, né? Mas, ó, Exatamente. falou de elevador, então a gente já pega o gancho para outra pergunta aqui, ó. A conservação e a reforma de elevadores, por exemplo, é uma despesa extraordinária que deve ser paga pelos proprietários e não pelos inquilinos? Como que funciona nesse caso? Eu alugo um imóvel, né? Aí o elevador Uhum. do meu prédio tem um problema, quebra, você tem um gasto, essa despesa entra no condomínio e aí, como que funciona? Eu sou responsável como inquilina ou quem paga é o proprietário do meu apartamento? Na verdade, assim, o que é da responsabilidade do proprietário, quando ele aluga um imóvel, são as taxas extras que contemplam melhorias para o empreendimento. No Ah, caso de uma manutenção, quebrou uma peça no elevador, não caracteriza nenhuma melhoria, é uma questão de manutenção. E muitas necessidade, né? vezes isso, exatamente, e muitas vezes isso já está até contemplado na previsão orçamentária que se faz no início do período. Já está contemplado na taxa condominial. Então, isso é de responsabilidade do morador, seja ele inquilino ou proprietário, mas quando ele mora, ele arca com essa taxa condominial. Agora, o que é extra de melhoria, que contempla melhoria, vai mudar a estética do elevador, algo que foi aprovado e vai mudar uma estética. Aí sim é por conta do proprietário, caso contrário, não. É do inquilino Beleza. mesmo, entra na taxa condominial. Maravilhoso. Continuando aí nessa questão de inquilino,
Os inquilinos têm direito a voto em assembleia? Como que funciona isso? O inquilino ele tem direito a voto quando o proprietário dispõe de uma procuração específica para aquele momento, para aquela situação. E ele vai representando o proprietário. Então, não é o voto da pessoa inquilino, é o voto da unidade que ele representa aquele proprietário com procuração. Isso normalmente também já vem contemplado na convenção. Algumas convenções autorizam o inquilino a participar de algumas assembleias e ter direito a voto dependendo do assunto. Então, é sempre bom todos terem visto a convenção, ter conhecimento da convenção para saber referente a isso e depende do caso, se o proprietário entrega a Conceder, né, a procuração, procuração, tudo bem. mas Isso. é uma opção do Inclusive, proprietário falando também, né? é uma opção do proprietário. Inclusive, esse gancho de convenção é extremamente importante e essencial todos os moradores e proprietários terem acesso e ler o que está ali, porque a convenção é um documento onde reúne todas as regras de convivência e administração. Então, está tudo ali. É a convenção que vai determinar o que vai poder, o que não vai poder, e sempre vem detalhado cada assunto, né? Então, e cada condomínio, cada caso é um caso, gente. Então, é importante Cada você caso é entender um a caso. convenção do seu condomínio. Não é uma convenção geral, é a Uhum, convenção do seu condomínio que rege ali dentro do exatamente. seu local onde você mora. Isso, Então, legal, isso. tá, perfeito, Cada perfeito. Eu achei- condomínio tem o seu. Exatamente, né? É maravilhoso, é isso aí. Bom, agora essa dúvida aqui até eu achei muito legal colocar, porque o pessoal acha que é assim, né? Ah, eu comprei, é meu, eu faço o que eu quero com o meu imóvel. Não é bem assim que funciona quando você está dentro de um condomínio. E aqui uma pessoa Não. perguntou assim, ó, o condomínio, ele pode alugar a sua vaga de garagem para uma pessoa de fora do prédio? Então, hoje, a lei permite, porém, de novo, volta no assunto da convenção. A convenção vai falar se aquele prédio, os moradores, o proprietário pode alugar a vaga para alguém de fora ou não. Na prática, em prédios residenciais, normalmente as convenções não permitem, até porque não faz muito sentido, até mesmo por questão de segurança e tudo mais. Vai É isso que eu ia acontecer mais falar. em, vai acontecer mais em prédio comercial. Aí Aham. pode ser que sim, mas dificilmente a convenção vai autorizar no empreendimento residencial o proprietário alugar a vaga dele para alguém externo. Eu vou dar uma opinião minha, tá? Aí você me fala o que você acha, mas, sinceramente, eu me sentiria muito insegura de saber que É, no meu prédio residencial, alguém de fora tá alugando uma vaga, entrando no prédio, tendo acesso ao prédio. Muitas vezes, meu, hoje em dia tem tanta pessoa de má fé que pode alugar uma vaga é, assim para acessar o prédio e, sei lá, fazer o quê, né? Então eu acho é. realmente muito assim. Eu particularmente também acho inseguro, não acho legal, Não mas vai aconselha, depender né? da convenção. Vai depender da convenção mesmo. Uma coisa, gente, é você alugar a sua vaga para um vizinho, que o cara Para um já outro mora no morador, prédio, né? isso, Ele tem acesso ao isso. prédio, então, poxa, ele tá ali também pelo mesmo motivo que você. Agora, para alguém de fora, realmente, gente, acho que E não é tem, e legal, tem né, também Fê? aquela questão da pessoa já ter conhecimento do regulamento interno, das regras do Tem condomínio, essa, já lógico. conhece os funcionários, tem tudo isso. Perfeito, é isso aí. Bom, agora aqui uma questão, até acho que jurídica entra aqui, viu, Tayla? Perguntaram assim, ó, o condomínio, ele não pode divulgar a relação de condôminos inadimplentes? Divulgar nome é bem complicado. Isso é um assunto bem polêmico nos condomínios, né? Esse assunto, inadimplência. Divulgar nome, você constrange a pessoa, né? E isso pode acarretar, inclusive, uma ação aí, judicial. Porém, na prestação de contas, o síndico ele pode divulgar a unidade que está inadimplente. E assim, você não divulga o nome, mas você divulga a unidade. Os Mas moradores isso normalmente pode? sabem quem pode. Divulgar a unidade na prestação de contas você pode. A unidade Entendi. 14, 104 está inadimplente.
para justificar aquele valor que está faltando, né, no Ah, caixa. sim, entendi. Não pode. Ah, entendi. Pode falar quais são. E assim, essa inadimplência, né, das unidades, elas vetam o condômino de votação em assembleia? Normalmente, sim. Também vai estar na convenção. Isso também é importante. Veta Sim, a ao Gabi está voto. falando, ó, que a divulgação fica nos livros de prestação de contas também. Isso. E os livros de prestação de contas, o conselho recebe esse livro mensalmente e ele fica disponível para os moradores. Por isso que os moradores podem ter acesso. O Ah, morador legal. ele vai ver o livro acompanhado de alguém do conselho. Mas se tiver ali, ele vai ter acesso à unidade que está inadimplente. Então, Legal. e no começo, quando eu falei que esse é um assunto polêmico, é porque assim, ele não tem direito ao voto, mas ele tem direito ao uso da área comum como qualquer outro proprietário. Ah, normal, né? Tem que ter. Ele comprou, Mas tem gente que confunde, sabia, que Adri? acha que ele não E pode isso usar. é mais comum do que a gente imagina. Acha que a pessoa, porque está inadimplente, não pode usar o elevador, não pode usar a academia, não pode. E Um não tem nada a absurdo, né? ver. É um absurdo, mas e tem. Achei legal que a Gabriela, que tá aqui, que até fez o comentário, né, que não pode divulgar no elevador, enfim, né, tá certíssima. A Gabriela é Não, de advogada, tá, forma gente? alguma. Então, com certeza ela tá falando embasada aí nas leis e tudo mais. É, Mas é isso mesmo, perfeito. Veio totalmente de encontro ao que você acabou de falar, né, pra gente. é. Agora, esse daqui é uma coisa que até eu fico em dúvida. Me fizeram uma pergunta e eu achei super pertinente. Por quê? Outro dia eu conversando com um amigo meu, aí ele falou, perguntando se eu tinha cachorro, não sei o quê. Eu falei assim, putz, não tenho, tá? Mas porque eu tenho dó, eu moro sozinha, enfim, morro de dó. De deixar sozinha Aham. em casa. Aí ele falou assim, falou, ah, então, puta, eu queria tanto ter, mas no meu prédio não pode. Poxa, hoje em dia, aí entrou essa pergunta, assim, ó, os condomínios podem proibir a presença de cães, gatos e outros animais de estimação nos apartamentos? Não, proibir não pode, mas ele pode regulamentar, ele pode impor o porte do animal, se esse animal que não cause dano. Peraí, que alguém tá me ligando aqui. Que não cause dano à saúde, né, ao sossego, enfim, ele pode determinar algumas regras. Até mesmo o porte do animal, o condomínio pode determinar. Mas proibir que a pessoa tenha um animal de estimação, não. Ah, entendi. Até porque, né, eu acho que muitas decisões hoje da justiça já são a favor, né, de que a pessoa possa ter os seus É. animais de estimação em casa e tudo mais. É, Poxa, né? antes isso era muito comum, os condomínios proibiam mesmo. E aí, eu acho que todo mundo hoje em dia quer pet e tudo mais, isso foi se tornando muito comum, as pessoas começaram a entrar com ação judicial e foram ganhando, e foram ganhando. Então, assim, não pode proibir, ele pode, né, criar algumas regras. Perfeito, perfeito, legal. Vamos lá. A outra pergunta que eu achei interessantíssima também. As áreas de lazer maiores, assim, grandes áreas de lazer, elas encarecem o condomínio? Por exemplo, esses Não condomínios grandes, necessariamente. menores e tal, É, eles deixam o condomínio mais caro? não necessariamente, porque a área comum muito grande, ela automaticamente vai dar um gasto maior do que uma pequena. Porém, quando se tem uma área comum maior, é porque naquele condomínio provavelmente tem mais torres, automaticamente mais proprietários. Então, como todos os gastos do condomínio são divididos pela fração ideal das unidades, então todos ali arcam com isso, quanto mais unidades, por mais que o valor seja maior, isso é diluído. Então, no final, não vai interferir muito, não é isso que vai garantir se vai ser mais Necessariamente, caro ou né? não. Meu, É uma olha coisa que legal. proporcional, né? Olha que legal o comentário da Gabi aí, ó, que ela colocou isso, Dri. Hoje em dia, os tribunais já vetam até a cláusula que proíba a utilização de elevador com os animais. Demais, gente. Demais. Eu acho Uhum, que realmente, é, né, vamos concordar que passou o tempo já que as pessoas viam o cachorro como, sei lá, né, só exatamente. cão de guarda, enfim. Hoje em dia, os animaizinhos fazem parte da nossa família e a gente quer que sejam Sim, tratados com tanto respeito quanto nós somos tratados, né? sim. E tem animais, inclusive, que
são os trabalhadores, né, para deficientes visuais, por exemplo, que precisa de um cão para guiá-lo. Como que você vai proibir aquele morador de usar o elevador com o animal dele? Não existe isso, né? Exatamente, exatamente. Então, é muito Sim, né, complicado. gente? Até porque dentro da É, sua casa, é, respeitando minimamente as regras aí, cada um faz o é, que quer, né? é. Bom, aí tem mais uma pergunta aqui, que essa daqui eu achei bem legal, porque eu ouvi bastante gente falando disso, né, no período de pandemia aí. Nessa época de Uhum. pandemia, existe a possibilidade de renegociar o valor que está sendo cobrado de condomínio? Vai depender do caixa do condomínio. Por quê? A taxa condominial, ela vem de uma série de despesas que aquele condomínio tem. Independente de pandemia ou não, aquelas despesas elas continuam, os serviços continuam sendo prestados. Então a portaria continua, todos os contratos continuam vigentes. Então, se o condomínio apenas exclusivamente por conta da pandemia resolve dar um desconto, ele precisa ter um caixa para aguentar durante aquele tempo. Ele tem que ter um valor que vai suprir esse dinheiro que vai faltar mês a mês. Caso contrário, não faz sentido, porque aí ele vai deixar de receber aquele valor que ele deu desconto mês a mês, ele vai ficar com déficit, depois vai ter que fazer um rateio para suprir aquilo, então não faz sentido. Então, assim, o morador, ele pode tentar, sim, negociar com a administradora, com o síndico, ele está no direito dele de tentar negociar algo, mas não que isso seja um direito e isso seja algo garantido. Então, eu acho que assim, né, Thalia, só para a gente imaginar uma situação, se talvez o síndico conseguir renegociar algum contrato, se ele Sim, conseguir ele, algumas concessões aí, né, no meio do caminho, aí isso. obviamente que ele vai conseguir reduzir esse valor. Ele Mas pode isso não é repassar para a garantia. taxa condominial. É, Exatamente. Mas isso não é garantia, é o que você falou. Os serviços continuam sendo não. prestados, independente de pandemia ou não, né? Isso. Vai muito da administração do condomínio. Isso, a administração é o síndico junto à administradora. O que eles conseguirem fazer aí de melhor para o condomínio e repassar para os moradores, ótimo. Se Ó, não, apareceu uma pergunta aqui, ó, do Marco Silvério. Com relação à visita de corretor, com todas as restrições criadas nos condomínios devido à pandemia, chegando até a proibir a entrada pelo síndico, ele pode realmente fazer isso? O síndico pode proibir a entrada dos corretores no condomínio por conta da pandemia? então, não. A gente entra numa questão assim. Eu sou proprietária do meu apartamento e eu recebo uma visita X, né? O condomínio ele não pode me proibir de receber uma visita. Ele pode recomendar, Então, talvez. exatamente. Então, se eu sou a proprietária e eu estou autorizando um corretor aí na minha unidade, é como se ele fosse uma visita. Então, não tem como proibir aquela pessoa de entrar na minha unidade. O que o Exatamente. condomínio pode fazer é criar algumas regras para a área comum, que é o que vem acontecendo. Então, por exemplo, como as áreas comuns até então estão fechadas, então não dá para, Fazer não tem acesso. Então, exceção, o né? corretor não vai com o cliente dentro da academia, do salão de festas, isso tudo bem, ficar circulando muito pela área comum do prédio. E aí, mas é Mas uma briguinha boa aí, né? visitar as unidades pode visitar sim, né? Desde que autorizada pelo proprietário da unidade. E algumas recomendações podem ser feitas, mas proibições não, né, Tyler? Não dá. E aí dá uma briguinha legal quanto a isso. É, não vale a pena, né, gente? É bom senso também para todo Não, mundo. Até porque o corretor está lá trabalhando também, a unidade precisa ser vendida. Muitas vezes o cara está precisando desse dinheiro, independente de pandemia ou não. Então a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura nesses sentidos aí, né? isso. Tudo assim, tudo que envolve condomínio, em diversos assuntos, independente de lei, depende muito do bom senso, né? E é difícil a gente chegar nisso. As pessoas, infelizmente, não têm bom senso. É difícil. Você vê muita coisa acontecendo por falta do bom senso. Bom, tem umas agora tem uma pergunta aqui que eu achei engraçada. Eu resolvi fazer porque eu achei muito engraçada. É, A música alta, após as 22, a gente sabe que não pode, né? Mas e se seus amigos cantarem evidências em coro? Acústico, pode? Também não. Na verdade, a música alta, o som, tem na convenção também determinando o horário, não necessariamente às 10, pode ser até que seja um pouquinho mais cedo, tem que olhar na convenção qual o horário que ele determina. E, de novo, bom senso.
Você não precisa ter uma música alta, se de madrugada, depois das 10, enfim, se você atrapalha o seu vizinho no horário do sono dele, pode ser um grupo cantando muito alto, É. incomoda. Não, esses dias Então, assim, aconteceu aqui em casa. Meu vizinho, eles estavam na varanda e eles estavam com a varanda de vidro aberta e conversando muito alto. Não tinha música nenhuma, assim. Mas eles estavam numa aham. turminha, assim, conversando alto. Meu, não dormia. Porque aquele zumbido, assim, é muito próximo Então, das varandas, né? é, e aí, assim, você não vai multar a pessoa de imediato, óbvio que não, mas assim, você vai ligando, né? Você vai conversando, você vai pedindo. Se é uma vez ou outra, pode ser que sim, passe, você conversa, resolve e acabou. Mas se é algo muito recorrente, isso pode sim acarretar numa notificação e numa multa. Se quem está reclamando consegue comprovar essa reincidência de barulhos, mesmo que não seja uma música, se você conseguir gravar, enfim, ou pode até ser testemunha também. Se alguém testemunhar junto com você essa reincidência, isso acarreta notificação e multa Legal, no condomínio, né? Deixa no aqui tem uma condomínio. pergunta do Deméritos, Taila, até para a gente saber a sua opinião. Qual que é a sua opinião em relação à portaria virtual e se vale a pena essa redução de custo aí? Porque a gente sabe que Depende. é muito mais barato, né? É, eu acho ótima. Traz uma segurança fantástica para o empreendimento, exatamente porque o porteiro ele não está ali. Então, assim, normalmente as cabines elas são todas blindadas, isso já inibe quem está do lado de fora. Quem está do lado de fora não vai saber se tem alguém físico ali ou não. Eles têm um controle de acesso fantástico. Eles implantam, né, toda a infraestrutura. Eu sou super a favor, mas também depende muito do condomínio. Isso a gente fala num condomínio, talvez de uma torre, unidades, assim, uma quantidade razoável de unidades. Se você pega um condomínio clube com muitas torres, não vai ficar tão mais barato que a física também. Né? Se você for ver quem tiver essa oportunidade de ter acesso a esses orçamentos, não fica muito diferente. E aí talvez não compense. Mas se caso contrário, eu sou super a favor. Eu tenho, inclusive, em um dos condomínios que eu sou síndica e funciona assim maravilhosamente bem. Legal, Até hoje eu não tive um problema. legal, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui do Leandro, perguntando se você sabe quantos decibéis é permitido de barulho. Eu não sei se você sabe, Carla, mas eu sei. Eu sei que durante o Não. dia é permitido até 55 decibéis e a partir das 10 da noite, 50 decibéis, tá, gente? Aí tem que ter um É, aparelhinho para medir, não é só um tem que ter. Isso negócio que eu ia falar. falado. Então tem que ter É, um aparelhinho para medir, não é esse negócio de, ai, tá incomodando meu filho, gente. Desculpa, a sensibilidade de cada um é diferente. Durante o dia é, 55, à noite 50, tá? isso. Bom, me corrijam se eu estiver falando besteira, mas eu tenho 99% de certeza que é isso, porque a gente já teve muito problema em condomínios aí. Enfim, Normalmente aí você vai ligar, né, para a companhia responsável por isso e eles vêm medir. sim, sim. E tem que ser, gente, tem que ser muito reincidente para o cara vir a se Nossa, tem que deslocar ser até uma. você, tem que ser um negócio muito, muito, muito grave, né? É, Agora, vamos lá, vamos responder só uma perguntinha aqui, que fizeram também antes, aí a gente já volta aqui para as perguntas agora. Um vizinho tem feito muito barulho de pisadas fortes e arrastando móveis. Mas eu não consigo saber ao certo de qual apartamento vem, porque é mais uma vibração que fica no meu apartamento. O que eu posso fazer? A pessoa que mandou essa pergunta falou que realmente está vindo um barulho muito, muito, muito muito. forte todos os dias, ao mesmo horário, e não é depois das 10, é às 8 da noite, mas está sendo muito incômodo, porque da 8 da noite parece que começam a arrastar móveis e pisar muito forte e não consegue nem assistir TV. Como É que complicado resolve porque isso? ela não sabe, então, ela não sabe de qual unidade vem. Como que Mas você vamos vai supor que ela notificar mesmo? soubesse. Se ela soubesse de qual unidade vem, assim, o que que você Se acha ela que é o melhor a soubesse, ser feito? entra na mesma regra do barulho. Né? Normalmente você tenta conversar, liga, é reincidente, não resolve, Aí é entra na notificação e regra do multa. condomínio. É a Agora mesma não, coisa do barulho, do som. tá, agora Agora, não tenho quando não se certeza. sabe, então, não se sabe, não tem como você notificar alguém que você não sabe quem é. Então, eu recomendaria
conversar com o corpo diretivo, com a síndica, e ela mandar o comunicado. E aí manda comunicado para todo mundo e fala mesmo claramente do problema que vem ocorrendo, para as pessoas tomarem um pouco de cuidado. Às vezes é uma mudança, então normalmente mudança é em horário comercial com agendamento. Se for uma questão mesmo de convivência, porque é uma família um pouco mais barulhenta, vamos dizer assim, exatamente, às vezes tem mais gente dentro do apartamento. E aí no comunicado orienta, né, ou algumas coisas de boas práticas, para você tomar cuidado com o outro, depois do horário e tudo mais, depois do horário comercial, que é onde a maioria das pessoas estão em casa. Então vai muito assim, da síndica, né, ou do síndico, enviar alguns comunicados e conversar com o empreendimento num todo. Não tem como você notificar um. Legal. Legal, ó, aqui o Demérito está fazendo uma pergunta. Ó, quando o morador chama a polícia por fazerem barulho e no final não houve barulho, e a vizinha só quer causar, ela pode ser multada por isso? Eu já ouvi falar, viu? E pior que isso aqui não é um negócio isolado, não. Eu já ouvi falar de gente que tem implicância com o vizinho, fica inventando picuinha, chama a polícia, faz isso, faz aquilo, e quando você vê não é nada disso. Poxa, eu devia ter um problema para quem está inventando história, né? Uhum. Ela pode sim ser notificada e, se for reincidente, ser multada, porque assim, o mesmo direito que você tem do sossego, da segurança e saúde, o outro também tem. Então, alguém que reclama, que leva isso ao extremo de uma pessoa que não está fazendo nada, vamos dizer assim, se isso for comprovado, ela está atrapalhando o sossego, a tranquilidade dessa pessoa da mesma forma. Entendeu? Eu falo que assim. A síndica pode aplicar uma multa nesse caso, né? Porque é perturbação, não é? Se for reincidente, pode ser considerada perturbação ao sossego, sim. E eu falo que assim, ó, o seu direito, ele vai até onde atrapalha e interfere no direito do outro. Então, quando a gente mora num condomínio, é uma sociedade, a gente tem que aprender a conviver com isso, né? A gente tem que saber viver com isso. E não é porque eu tenho direito, qualquer coisinha que eu ouça, às vezes é um móvel que arrastou, uma pisada mais fundo, que eu moro em apartamento e eu ouço, mas não me incomoda, não me atrapalha, eu entendo, eu moro num prédio, e isso vai acontecer, não tem jeito, não tem como evitar. O Demérito fez mais uma pergunta aqui, ó. Ele pode ligar, eu posso ligar o aspirador de pó após as 17, pois trabalho o dia todo e só arrumo a casa depois desse horário. Como eu faço? Opa. Se tiver no regulamento, na convenção, alguma coisa referente a isso, que eu acho que não tenha, vai depender do seu bom senso mesmo. Posso falar, eu ligo o aspirador quando eu chego em casa. Pô, não tem como não ligar. Meu cabelo cai. Minha casa, se eu não passo aspirador todo dia, parece que minha casa é um chiqueiro. Então, é que assim, ó, tudo que acontece após o horário permitido, a gente vai entrar na mesma questão. Mas do barulho, do cachorro. Depois passar aspirador na casa? Não, assim, normalmente tem o horário permitido de prestação de serviços dentro do condomínio. Tudo que for depois desse horário, que faça algum tipo de ruído, não que não é permitido, não é isso, mas a gente precisa ter o bom senso de o que é esse barulho. Entendi. O que meu vizinho vai ouvir? Entendeu? Você pode ligar o seu aspirador de pó e aspirar a sua casa. Tudo bem, agora se você ficar todo dia à noite, até não sei que hora, se for tudo que é demais. Se o aspirador for super barulhento, né? Se for um aspirador. Vai depender muito, exatamente. Exatamente, vai depender muito. E tudo que é caracterizado, a perturbação ao sossego é um problema. Mas tudo isso também vai ter que ser comprovado e tudo mais. Não é simples assim, né? Você reclama, e aí a pessoa vai lá e leva uma multa, uma notificação. Não é simples assim. Entendi. Olha, teve um caso aqui, ó. A maternidade agora tá perguntando pra gente. Ó, tive um ocorrido com um karaokê às 3 da manhã. Notificamos a portaria e a síndica, mas nada foi feito. Mesmo sabendo que foi a primeira vez, mas por se tratar de ser às 3 da manhã, acho que deveria ter sido feita alguma coisa, né? Uma notificação. Karaokê às 3 da manhã, que vizinho, filho da mãe. Demais. Pelo amor de Deus. Demais. É demais, realmente. Se nada foi feito, tem que pegar no pé aí do corpo diretivo, do síndico, principalmente, né?
Principalmente, essa síndica tá falhando aí na administração, porque às 3 da manhã realmente cabe a chamar a polícia, na verdade, nesse caso, né? Não, mas uma notificação, sim, ligar pro, pro proprietário ou pro morador no momento e resolver a situação, claro. Claro, Não claro. existe isso, né, gente? É, com certeza não. Ó, achei só legal. Ai, gente, eu recusar com o telefone não para nessa hora. Vamos lá, ó. Aqui eu acho só legal colocar que a Gabi respondeu, que aí cabe um BO por injúria. Com certeza ela tá falando aqui que esse BO por injúria cabe no caso da vizinha que inventa barulho que não existe. Que inventa, Então, exatamente, que foi gente, aquilo fique que eu de olho falei. aí. Vizinha que reclama de barulho que É, você não está fazendo, faz um BO contra ela, porque realmente ela merece um BO por injúria e pode contratar a Gabriela Valdambrini, uma excelente advogada que vai ajudar vocês aí nesse processo. Agora a é. Estela Moraes está perguntando para a gente: se o prédio não tem churrasqueira na sacada, eu posso usar a minha a carvão? Depende da convenção e do regulamento. Tem regulamento que proíbe. É isso que eu ia falar, tem que constar o regulamento do prédio, né? Porque tem prédio Tem que que pode, constar, né? Porque isso. imagina, se todo mundo quiser usar sua churrasqueira a carvão num prédio que não está preparado para isso, o prédio virou uma fumaceira só, né? Exatamente. Normalmente eles não permitem. Tem que verificar no próprio regulamento e convenção do condomínio. Se não tiver descrito, tem que perguntar para a síndica. Ah, legal. Ó, a Regina tá perguntando aqui, ó, se nessa época de Covid o síndico pode proibir mudanças, se a pessoa acabou de alugar. Não pode, né, meu? Pô, acabei de alugar um imóvel, eu quero me mudar. Eu não posso fazer a mudança? O síndico pode proibir por conta do Covid? Proibir não, ele pode estabelecer regras e agendar com essa pessoa e Ter as, os cuidados, né? todas as medidas possíveis, exatamente, para tomar todo o cuidado possível no uso da área comum e tudo mais. E aí tem uma atenção especial para isso, não vai ser como seria Normalmente, antes, né? né, normalmente. Entendi. Então, a maternidade agora até colocou aqui, não caberia uma notificação para esse caso do karaokê às 3 da manhã? Caberia, lógico, com certeza. É, aqui, ó, o Deméritos colocou a observação que o aspirador dele parece um trator. Aí Então, realmente é complicado, tem que ter evite, bom senso, né? Aí ele tá tem falando que ter assim, bom quando o senso. morador tem uma Harley e chega às 3 da manhã fazendo um super barulho, cabe uma notificação? Acorda o prédio inteiro, ele tá falando. Na rua, Ele chega no prédio. eu entendo que é na entrada. Pode ser, eu acredito também. Não, não tem muito o que fazer, né? Ele tá fora do condomínio, ele não pode ficar acelerando o carro dentro da garagem, óbvio que não. Mas se ele passa na rua, é a mesma coisa. Quem mora em avenida e ouve barulho de ônibus, de caminhão, buzina, você vai notificar quem passa na rua fazendo barulho? Não faz sentido, não tem como. Se fosse assim, minha querida, eu tinha que jogar notificação em todo mundo aqui nessa vergueira, porque minha filha Eu também. faz um barulho Aqui assim de embaixo da ônibus. minha também tem uma avenida, é ônibus. Até outro dia eu tava conversando com meu vizinho aqui, ele tava falando que falou, cara, o que tá acontecendo? Que essas motos barulhentas resolveram passar nessa avenida aqui, tipo, o dia inteiro. Assim, uma época de home office, meu Jesus. Eu falei, acho que o povo só quer atrapalhar a Aham. gente. Mas enfim, não tem o que Nesse fazer, caso, né? Dri, como ele é o morador do condomínio, se são muitas pessoas que se incomodam com isso, podem de uma forma amigável tentar conversar, tentar dar um toque, falar, né, dar uma maneirada, pelo menos quando chegar aqui na frente. Acho que essa conversa é válida, não tem problema algum. Aborda a pessoa de uma forma educada, de uma forma, né, Aham. amigável e tenta resolver amigavelmente. Eu Ó, sugeriria isso. olha essa pergunta do Marcos, que legal, porque isso aqui acontece num condomínio bem perto do condomínio onde a gente trabalha, ó. Tem um condomínio que um dos moradores sofre de autismo e passa boa parte do dia e da noite gritando. Prevalece o bom senso dos vizinhos e entender que não é algo voluntário. Mas sempre tem aquele Aham. vizinho xarope que reclama sempre na portaria como um síndico deve proceder no caso desses. Sabemos que é algo totalmente fora do padrão. É, Realmente. não faz, não tem como você notificar um morador que tem alguma deficiência e por conta dessa deficiência tenha, por exemplo, esse tipo de situação. Não, é Desde que totalmente comprovado tudo, né? Eu acho que realmente é questão dos exatamente. vizinhos terem bom senso, não tem o que fazer. A única coisa que eu acho que
que pode ser feito é uma indicação para colocar algum tipo de isolamento acústico, até para o bom senso de todo mundo, né? Para o bom relacionamento. Enfim, gente, mas tudo é o que eu falo. Mas Os dois legalmente falando, a nossa amiga advogada pode confirmar também, não faz sentido, não não tem tem o que como. fazer, né? Não tem o que fazer. Taila, vamos falar agora desse assunto jurídico. Olha o que aconteceu no prédio de um conhecido nosso. Ele colocou assim: ó, um vizinho abriu um boletim de ocorrência contra ele. Juro, de verdade isso aqui, tá, gente? Por conta do latido dos cachorros. Quais as consequências que isso pode trazer? Gente, eu nunca tinha visto isso aí. Pelo boletim de ocorrência, consequência nenhuma, a não ser que isso gere uma ação judicial por N motivos e lá na frente sirva como parte do processo. Mas não tem, o boletim de ocorrência não faz sentido nesse caso, né? Vai depender, sim, se ele tivesse, naquele assunto do cachorro, se o condomínio regulamenta isso, determina porte de cachorro e tudo mais, é permitido ter cachorro, e o cachorro vai latir. Quem tem cachorro, o cachorro late. Não tem como você amarrar a boca do cachorro, né? Ele vai latir. Entra muito também a questão do bom senso. Às vezes é um cachorro que realmente late muito o dia inteiro, a noite inteira, e incomoda os vizinhos. Isso entra naquela outra questão do barulho. Mas o que você faz com o seu Então, cachorro? assim, Posso falar? então, Sinceramente, se eu tô incomodada com o barulho do cachorro do meu vizinho, eu vou mudar de apartamento. Porque, de verdade, o cara tem cachorro, o cachorro dele late. O que eu vou fazer? aí, assim, vale uma conversa aí com o dono do cachorro e tentar, né, expor a situação, ver se ele entende, se ele, não sei, aí tem vários jeitos de tentar dar uma maneirada no cachorro, enfim, mas o boletim de ocorrência em si não vai Não acontecer tem feito nada. nenhum, Para né? ele não vai acontecer nada. Não vai ter feito nenhum. Uma perda de tempo pros dois, né? Porque, gente, nunca vi um negócio Tudo desse. que é referente a barulho, seja cachorro, aspirador de pó, som, gente, depende muito do bom senso e é muito de conversa. Por isso que, assim, uma das funções do síndico é exatamente administrar esses conflitos entre os moradores, né? Posso Então, falar, Carla? Eu não sei, eu acho que é o principal. De verdade, eu acho que a exatamente, função exatamente. principal de um síndico hoje, óbvio, é zelar pelo prédio, né? Entender que o condomínio tem que estar sempre em ordem e tudo mais. Só que, gente, você. Não, olha aqui, ó, o que a Dani tá falando. No dela abriram um BO por conta do barulho das patas dos cachorros. Como que se corta as patas dos cachorros? Gente, jura por Deus, pra Do colocar isso aqui. cachorro andar e fazer barulho no de baixo, Muda de apartamento, vizinha da Dani, porque de verdade, gente, se você está se incomodando com o barulho da pata do cachorro andando no apartamento, você que tem que se mudar para uma casa não que tem não como tem, não ouvir, né? não tem como, gente. E outra, se você realmente não consegue, muda de casa, vai morar numa casa, gente. Acho assim, ó, Não vamos tem. lá, vamos pensar no bom senso, Tayla. Se você optou por morar num condomínio, você tem que entender que você vai ter que lidar com algumas situações e que você vai ter que seguir algumas Exatamente. regras, mas que certas coisas não tem muito o que fazer. Exatamente. É Tá claro, certo? tudo que é demais, tudo que é exagerado, se torna. Não é o correto, né? Mesmo quem tenha um cachorro e realmente é algo exagerado, não é o correto. Porque o vizinho, o outro, tem direito a tudo que o outro Gente, tem. agora, posso fazer um comentário que reclamaram uma vez aqui no meu prédio, que eu fiquei sabendo? Uma vizinha reclamou e abriu um. Ai, que vergonha, mas é verdade. Ela reclamou porque ela ouvia os barulhos íntimos do vizinho da frente. Gente, Nossa, juro por gente, Deus, você vai que ligar pra... delicado, né? Imagina eu ligar para minha síndica do meu prédio e falar assim, minha querida, você precisa notificar o fulano porque ele está namorando de uma maneira muito exagerada e eu estou ouvindo os barulhos Ai, dele é na muito varanda dele. delicado. Gente, não, É mas pra muito mim é bom delicado isso. senso, cara, não tem o que fazer. Óbvio, se é um negócio todo dia o cara tá fazendo, nossa, né, um absurdo de barulho, bate um papo, sabe? Meu, puta, tô ouvindo É, muito, sabe? Tem como fechar a é. porta, sei lá. Mas, gente, na Mas boa. nossa, é constrangedor, né? Sim, demais, demais.
Eu acho que Eu agora. ainda não passei por essa situação de ter que conversar com alguém por conta de barulhos íntimos. Espero não passar por isso tão cedo. Então, mas Constrangedor. assim, olha, o que o Leandro está falando é legal, hein? É bom para a gente saber, ó. Os novos empreendimentos são obrigados a isolamento acústico e o problema tende a diminuir. Maravilhoso. É o que eu ia falar. Quando a gente está com um problema muito Isso. grandinho, gente, isolamento acústico, sabe? Você tá achando que o É. barulho é muito fera, muito difícil, muito complicado. Meu, isola o seu apartamento, põe aquela janela. Tem uma janela hoje em dia, né, que você não é anti-ruído. Tem. É a melhor. Então, isso que eu ia falar, vai muito da acústica do empreendimento. E aí não tem como você controlar isso, né? É Não tem como verdade. você tirar todos os moradores e transformar a acústica do prédio. Não existe isso. Olha, eu vou te Então vai falar, muito do aqui no bom meu prédio, senso. gente, não é porque é um MBGUC não, tá? Não é porque eu moro no Marco Zero, que é o melhor prédio de todos do mundo inteiro, mas aqui eu não escuto nada, cara. Juro pra vocês, gente. Ai, Olha que bom. que eu tenho um ouvido bom, sabe? Eu não escuto nada, o isolamento aqui é muito legal. Só a gente escuta mais se estiver andando no corredor, sabe? Se você tá andando no corredor, alguém tá com o som ligado, tal. Aí eu escuto de fora, mas quando eu entro no meu apartamento eu não escuto nada. Há raras exceções de quando o cara tá na varanda, que aí é fora, tal, aí realmente eu vou escutar. Aham, Mas assim, ó, de cair é. uma coisa em cima, aqui do lado, Sério, ai que bom. não Ai que bom. escuto nada. No meu tem bastante problema em relação a isso. Os moradores reclamam da acústica e dá para ouvir mesmo. Eu ouço os meus vizinhos de cima no quarto conversando. Dá para ouvir. Mas eu não me incomodo mesmo. Assim Ah, como a vizinha é de o que a baixo gente deve me falou, ouvir né? também. É o que a gente falou, né, Tayla? Você escolheu morar no Vai muito condomínio, do você bom tem que senso, vai muito do ter, bom senso de cada um. e você não Exatamente. vai ter lugar Às mais vezes silencioso do mundo. ela recebe algumas visitas, eu ouço, eu recebo visitas, a de baixo ouve, mas graças a Deus aqui desse lado a gente tá em harmonia. Nunca teve problema com ninguém. Aí sempre tem um que vai reclamar, e enfim, é bem complicado isso, é bem complexo. Gente, tudo é uma questão de bom senso. Leandro, se você ainda estiver assistindo, coloca aí a informação se esse isolamento acústico ele encarece muito a obra. Já que esses novos empreendimentos virão, né, com isolamento acústico, ele encarece muito a obra. Se você estiver assistindo, responde aqui pra gente saber, porque realmente, né, Aham. imagina se todo prédio viesse com isolamento acústico e tudo mais, nossa, ia ser sensacional. A gente eliminaria metade das reclamações do condomínio, você não acha, Tayla? Muito, muito, muito. A maior parte das reclamações de morador é por questão de barulho. Isso é um assunto super polêmico. Se você jogar aí na internet, tem várias notícias, várias pessoas, vários profissionais da área, não só síndicos, mas advogados, enfim, administradoras, falando sobre barulho em condomínio. É um assunto super polêmico. Gente, então, eu acho assim, ó, vamos pensar como seres humanos e que vivemos em sociedade, num condomínio mais ainda. A gente sente essa sociedade muito mais próxima da gente. Vamos deixar um pouquinho a picuinha de lado, vamos deixar um pouquinho as brigas de lado, vamos pensar que às vezes a gente tem um vizinho super legal e uma pessoa sensacional que mora no andar de cima, só que infelizmente às vezes ela é um pouco descuidada em relação a barulho, só que, cara, às vezes um bate-papo resolve um problemão, assim, sabe? É, Um super exatamente. desentendimento que às vezes você já tá ficando com raiva daquele vizinho e fala, nossa, que cara barulhento, que isso, que aquilo. Mas, cara, vai um dia lá, leva um bolo, um pedaço de bolo pra ele e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô ouvindo muito o seu barulho de salto de manhã. Será que você pode colocar o salto quando você chegar na porta do apartamento? Gente, Isso. Eu sou super a favor de uma conversa, primeiro. eu Primeiro de tudo, também. uma conversa amigável. Eu sou super a favor disso. Eu Eu acho que é também o melhor sempre. caminho. Pra tudo na vida, né, tá? Ainda mais quando a gente mora Para num tudo. condomínio, eu acho que você tentar levar as coisas de uma maneira mais leve e com uma boa conversa é sempre mais benéfico do que a gente ficar entrando em briga. Claro. Pensa que você mora num prédio, você vai encontrar seus vizinhos o tempo inteiro, você vai ver essas pessoas Aham, por muito tempo, exatamente. mas realmente Você convive, né? tem que conviver com essas pessoas. Então não é melhor que você Tem que tenha uma boa conviver. convivência? Exatamente. E assim, não é fácil conviver com quem mora com a gente, né? Imagina com várias famílias diferentes, enfim. Aqui no meu caso, por exemplo, são 78 apartamentos, são 78 famílias. Como todo mundo vai ter a mesma opinião, vai concordar com tudo? Não vai existir isso. Não Então tem que mesmo. ter uma conversa, tem que ter um jogo de cintura.
tem que ter uma empatia, um bom Nossa, senso. a palavra do ano, gente. Empatia. Empatia, exatamente. É isso aí, sensacional. Ó, só rapidinho, só para encerrar, o Leandro só colocou aqui que aumenta sim o custo da obra. Imagino que sim, eu só queria saber se era relevante ou não, mas tudo bem. Agora, a Mariana Marçom, ela só colocou assim, ó, ela pode não deixar o vizinho entrar no elevador com ela nessa época de pandemia? Eu Ela acho que pode se colocar sim, ela pode se colocar, olha, eu prefiro não, e ver, né, o que vai acontecer. Não, se for estipulado pelo condomínio como regra, utilização do elevador por uma pessoa, ok, é a regra do condomínio. Caso contrário, não tem como ela aplicar essa regra, né? Ela pode não querer é. Aqui no meu estar com prédio, uma outra pessoa dentro do elevador. E aqui no aí meu ela pode expor a vontade dela, se não for atendida, ela pode se retirar do elevador, esperar o elevador ficar esperar o sozinho, próximo. e aí ela esperar o... Exatamente. É isso aí. É maravilhoso. Então, é o que eu estava falando sobre. Aqui no meu prédio, a gente tem um aviso, né? Que para as pessoas só se for da mesma família, do mesmo apartamento, se não para usar um de cada vez. O que que eu estou fazendo? Eu pergunto. Quando eu vou entrar, se tiver alguém, eu pergunto: eu posso entrar com você? Né? Isso. Agora, se o cara fala prefere que não, eu espero o próximo, não tem problema. E se falar não, tudo bem, pode entrar, aí eu entro. Mas enfim, gente, é É. bom senso, né? E mais uma vez. Uhum. A Vivian perguntou se é possível, como que é possível fazer mudança nesse tempo de pandemia. Que a gente falou até no item, vai depender muito da regra do condomínio e normalmente vai agendar com a síndica, tudo pré-agendado, com controle, com cuidado na área comum. O que que eu tô percebendo? Aqui no meu prédio, como que eles fizeram? Eles restringiram o número de prestadores de serviço, pode, acho que no máximo dois, tá? Por mudança. Uhum. Todos têm que estar usando máscara, todos têm que estar usando álcool em gel, só usar o elevador de Isso, serviço e o elevador é todo higienizado no final. Então, eles estão isso fazendo dessa mesmo. forma aqui no prédio. Aí depende, cada prédio está fazendo de uma maneira diferente. Mas, É, gente, nos condomínios que eu estou administrando, eu tenho um que está com obra, né, com algumas unidades em obras. E eu centralizei tudo em mim, todas as solicitações para mim. Eu montei um cronograma, eu tenho um controle de qual unidade está em obra, quando ela começou e a data prevista para término. E aí a gente vai controlando o zelador e os demais funcionários sempre de olho em prestador de serviço, porque tem que ficar de olho mesmo. E assim, sem circular muito na área comum. A brinquedoteca, a academia, estão todas fechadas e eles circulam ali onde eles precisam. E aí a gente vai tomando cuidado, álcool gel em todas as áreas, por onde eles passam tem álcool gel, uso obrigatório de máscara. E aí a gente vai organizando dessa forma. Dá trabalho, né? Você tem mas tem que se que adequar, cuidar. né, Laila? É isso aí, não dá para pagar, né? Exatamente. Imagina, o cara acabou de receber o apartamento dele, não pode reformar, enfim, a gente tem que se adequar. Exatamente. Tem que se adequar, eu acho. Ai, tá, eu adorei. Ah, já acabou? Ai, as perguntas acabaram. Muito rápido. Foi muito rápido, né? Mas foi Foi, muito bom. maravilhoso. Eu amei. Muito Nossa, foi legal. muito esclarecedor. Eu adorei até as perguntas. É legal, né? A gente vê, e pode ver, né? As dúvidas são muito parecidas. A gente acha que só acontece Então, no condomínio, mas estão vendo como é muito parecido o que acontece com todo mundo? todo mundo passa pelos mesmos problemas. Jeito. Né? Condomínio é um Então, assunto. Às vezes a gente acha que no nosso condomínio é daquele jeito. Nossa, porque esse prédio é assim. Neste prédio acontece isso. Gente, eu vou falar uma coisa: não é no prédio de vocês. Em todos acontece a mesma coisa. Uns um pouco mais, exatamente. outros um pouco menos, mas no geral são os mesmos problemas. Só muda o endereço. Só muda o endereço, exatamente. Então. E, meu, tá, ela só posso te desejar muito sucesso aí nessa Ai, fase nova da obrigada. sua vida. Eu te falo isso sempre, eu tenho certeza que você vai arrasar muito. Parabéns pelo excelente Obrigada. trabalho que você está fazendo nos prédios que você já é a nossa síndica. Você está fazendo um trabalho incrível. A gente só tem recebido Ai, elogios obrigada. dos clientes. Realmente, eles estão muito satisfeitos. E eu espero que isso só aumente sempre. Você merece. Você é Amém. muito Amém. sensacional. Eu sou suspeita, mas Ai, olha, de obrigada. verdade, você tá indo muito bem, não é à toa que você está conquistando tudo isso, viu?
Gente, vamos se encerrar. Obrigada, Adri. O Instagram vai nos encerrar aqui, porque a gente fez 1 hora de live, tá? Caramba! Que bom, né? Que bom. O pessoal ficou aí, ó, muito legal. Quem quiser tirar mais dúvidas, se quiser falar comigo, me chamar no particular, me segue no Instagram, me chama, eu respondo rapidinho Isso aí, e a gente vai gente. se falando. Beijo. Até a próxima. Beijo. Obrigada.